Salve, salve galera, professor Breno novamente para a gente continuar a nossa aula sobre Roma Antiga. Aula número 10, na sequência das aulas gravadas, para a galerinha do terceiro, módulo 3, para a galera do cursinho e do Supermed, o final do módulo 5 e o início do módulo 6, certo? Ambos tratando de Roma Antiga. Então, na nossa primeira aula, nós tratamos do que, pessoal? Abordamos justamente as origens de Roma no período monárquico e também a transição do período monárquico para o período da República, destacando as instituições da República Romana, destacando também as questões das magistraturas, dos cargos públicos, as lutas dos plebeus pela ampliação da cidadania, isto é, as conquistas plebeias, e por último falamos do expansionismo romano com as guerras italiotas e as guerras púnicas. E nós paramos justamente nas consequências desse expansionismo romano, mais precisamente das guerras púnicas, certo? Então é justamente aí que nós vamos continuar a aula de agora, beleza? Bom, então nós tratamos do expansionismo romano, que foi marcado tanto pela conquista da Península Itálica, que são as guerras italiotas, quando Roma também vence os cartagineses, um povo que controlava o mar Mediterrâneo, nas chamadas guerras púnicas. E aqui nós vamos tratar das consequências gerais desse expansionismo romano, porque nós teremos alterações do poder romano, teremos alterações da sociedade romana e também vão precipitar a crise, digamos, da Roma Antiga, essas consequências. Então vamos lá. Nesse caso, a primeira coisa que eu quero deixar bem claro com vocês, eu tinha já dito na última aula, é que quando os romanos venceram os cartagineses na Terceira Guerra Púnica, eles passam a exercer um domínio sobre todo o mar Mediterrâneo, principalmente o mar Mediterrâneo Ocidental, e depois eles vão conquistar o mar Mediterrâneo Oriental, certo? Ou seja, o mar Mediterrâneo vai se tornar um lago romano, por isso que os romanos vão chamar de Mare Nostrum, o nosso mar, e eles vão ter um grande poder sobre a bacia do Mediterrâneo, legal? Bom, nesse caso também nós vamos observar que as riquezas que eles conquistaram por esse expansionismo, essas riquezas, quando fluíam de volta para Roma, elas acabavam sendo concentradas nas mãos da elite patrícia, porque eram eles que comandavam o exército. Uma dica importante, né? Na última aula eu acabei não falando. Até aqui, os soldados do exército romano, seja o soldado raso ou até os generais, eram por conta própria que eles se armavam. Então isso fazia com que as disparidades sociais se refletissem na hierarquia militar. Então os patrícios, eles eram os generais, os membros da cavalaria, tinham grana para ter cavalo, para ter as armas, enfim. Já os plebeus, eles se armavam de acordo com a sua condição socioeconômica. Por isso que eles tinham armas mais precárias e ficavam nas partes mais baixas da hierarquia do exército romano, legal? Isso vai se refletir na concentração das riquezas oriundas das conquistas. Então você tem uma concentração econômica e fundiária. Lembrando que toda vez que eu falo de fundiário eu estou falando de terras, né? Lembra que o termo latifúndio, grande propriedade de terra, surge aqui na Roma Antiga, um termo em latim, né? Nas mãos dos patrícios. Só que tinha um problema. Qual grupo compunha os maiores, numericamente falando, braços do exército romano? Os plebeus. Eles morriam, não recebiam nada, não eram pagos, não tinham um salário, por exemplo, uma remuneração até então, e eles lutavam, muitos morriam por Roma, e as riquezas oriundas dessas guerras e conquistas ficavam com a elite patrícia. Uma hora isso dá merda, né? E nesse caso a gente vai observar também o quê? Grande fluxo de riquezas e escravos para Roma, isso é importante. Então, riquezas, como eu falei, lá da Espanha, minérios, né? Outras fontes de riqueza, recursos, vão fluir para Roma. E principalmente, quando eles começam agora a se tornarem efetivamente uma máquina de guerra, uma máquina de conquista, os romanos vão engendrar, vão consolidar, como eu mencionei, o sistema escravista. E agora, chegando cada vez mais escravos, frutos de prisioneiros de guerra, para a Península Itálica e para os arredores de Roma, o que vai acontecer com os plebeus que trabalhavam nos latifúndios dos patrícios? Eles vão ser substituídos pela mão de obra escravizada. E esses plebeus vão fluir para onde? Para as cidades. Vai ocorrer, portanto, como nós vamos observar, uma marginalização da plebe no campo e um êxodo rural, levando a um inchaço urbano. Uma outra dica, o Fulvestre adora cobrar isso. Roma e Grécia Antiga foram civilizações majoritariamente urbanas na antiguidade, certo? As polis gregas e as urbes romanas. A vida, socialmente falando, ocorriam nas cidades. Obviamente que a gente tinha o campo muito importante e tal. Mas se a gente comparar, por exemplo,
com outros povos da antiguidade, ou, no caso, o período subsequente, que é o período medieval, a civilização grega e a civilização romana, portanto, as civilizações da antiguidade clássica, tinham uma centralidade na vida social ocorrendo nas cidades. O locus da sociabilidade eram as cidades, ou as polis ou as urbes romanas. E uma das explicações no caso de Roma é essa aqui, certo? Legal. Com o tempo, esse inchaço urbano de plebeus empobrecidos, não tendo direitos como os patrícios, vão exigir o quê? Maior ampliação de seus direitos e cidadania. Bom, e essas conquistas também alteraram a estrutura social de Roma. Agora preste atenção, está com a folhinha em mãos, né? E lembre que na última aula eu falei, galera, quando a gente está tratando aqui da monarquia romana, eu mostrei para vocês uma estrutura social que a mão de obra escravizada ela era pequena, os plebeus eram bem numerosos. Agora nós vamos ter mudanças. Por quê? Vamos lá. Primeiro, como a gente observou, a elite patrícia continua sendo a elite aristocrática, com os privilégios sociais, econômicos e políticos. É os que vão ficar com a maior quantidade das terras conquistadas, as famosas ager públicos, as terras públicas, né? As terras conquistadas nas províncias por meio de guerra. Mas vai surgir um grupo novo. Esses vão ser chamados de homens novos, certo? Também conhecidos como cavaleiros. Quem eram esses caras? Os homens novos, eles surgem das atividades novas também que as conquistas propiciaram nas províncias que foram conquistadas, adquiridas por guerra. Então eram os caras que eram responsáveis, por exemplo, para fornecer os víveres, os recursos para manter o exército nas províncias, eram, portanto, os grandes comerciantes, eram os caras responsáveis por coletar impostos nas províncias a serviço da República Romana, esses eram chamados de publicanos, eram também responsáveis por outras atividades econômicas que as províncias proporcionavam. Então as novas atividades econômicas que surgem nas províncias devido às guerras de conquista permitiram o surgimento de um novo grupo social, que eram plebeus que se enriqueceram a partir dessas atividades. Por isso que eles eram chamados de homens novos. A diferença com a massa plebeia é que eles tinham grana, eles tinham poder econômico, né? E isso vai explicar porque eles também eram chamados de cavaleiros. Por que eles eram chamados de cavaleiros? Porque eu não falei que a riqueza pessoal determinava a posição que o indivíduo ia ter no exército romano? Para você ser da cavalaria, você tinha que ter grana. E esses caras vão ter a grana para participar da cavalaria. Daí porque eles também foram chamados de cavaleiros. É um novo grupo social que surge em Roma, certo? Beleza? E num determinado momento, eles vão se enriquecer, vão ter muitas vezes tanto o poder econômico como os patrícios, mas não vão ter os mesmos privilégios dos patrícios. O resultado disso você já sabe o que é. Lutas de classes, guerra. Bom, mas vai surgir também, não que vão surgir, vão manter os homens livres. Os homens livres aí nós temos os clientes, que continuam a existir, e os plebeus, não tão enriquecidos como os homens novos, beleza? Percebam que a massa plebeia diminuiu em relação do período monárquico. E olha aqui a base da pirâmide social, que são os escravos ou os escravizados, a gente usa o termo correto agora, né? Eu coloco esse termo, escravos, mas sempre lembrando, como eu já falei em várias aulas, que quando você for escrever, é melhor sempre colocar escravizado, correto? Beleza? E aqui, os escravizados tornaram-se mais numerosos devido às guerras de conquista, legal? Então tem uma estrutura social que também se modificou, tornou-se mais complexa devido ao expansionismo, beleza? Bom, e aí o que a gente vai observar? Todas essas mudanças levaram a uma intensificação, só um minuto pessoal, uma intensificação do que nós podemos chamar da própria dimensão do poder romano, né? Essa intensificação, se dará justamente porque as desigualdades, as disparidades entre os grupos sociais tornaram-se maiores. E aqui eu trouxe um trecho do livro Passagem da Antiguidade ao Feudalismo, que na próxima aula eu mostro esse livro para vocês, do grande historiador inglês que nós falamos no primeiro dia de aula, o Perry Anderson, que adora cair nos vestibulares, que traz um discurso do grande Tibério Graco. Daqui a pouco eu falo melhor do Tibério Graco, ele foi um tribuno da plebe. O que importa aqui é a gente entender o que o Tibério Graco, nas suas palavras, está expressando, tá? Então pense comigo o problema social que as palavras do Tibério Graco expressaram. Vamos lá. Os animais selvagens, espalhados na Itália, têm cada um sua toca, o seu covil, a sua furna. E aqueles que combatem e morrem pela Itália têm apenas o ar e a luz e mais nada. Sem teto e sem causa, andam errantes
com suas mulheres e seus filhos. Os generais mentem quando na batalha animam os soldados a combaterem os inimigos para a defesa dos túmulos e dos seus lugares de culto. Entre tantos romanos, não há um que possua altar familiar, uma tumba de antepassados. Guerreiam e morrem unicamente para o incremento do luxo e da opulência dos outros. São chamados de senhores do mundo e não tem para eles um torrão de terra. Ora, essa última parte que eu deixei de destaque evidencia um problema social, que eu falei lá nas consequências. Concentração fundiária nas mãos da elite patrícia, sendo que a maior parte dos soldados que lutavam e morriam por Roma era de origem plebeia, certo? Então, essa concentração de terras na mão da elite patrícia, que as palavras de Tibério Graco já prenunciavam, vão acarretar problemas na República Romana. Ou seja, entre o século II, final do século II, e o século I a.C., a República Romana vai vivenciar uma grave crise, que vai levar à sua derrocada e à instauração do Império. E é isso que nós vamos tratar a partir de agora, certo? Então olhem lá, nós vamos tratar como ocorre essa crise da República Romana. Como eu mencionei, esse grupo, os homens novos, que se enriqueceram, e os patrícios, que mantiveram seus privilégios, vão se chocar em várias guerras civis, em várias disputas pelo poder entre esse novo grupo social e a elite tradicional romana, legal? Mas eu quero destacar aqui o seguinte: no final do século II, foram eleitos para os cargos de tribuno da plebe dois irmãos, os famosos irmãos Graco, né? E eles vão ter um papel muito importante na tentativa, ou nas tentativas, de reformar a República Romana e a sociedade romana, certo? E eles tiveram destinos bem cruéis, legal? No caso, quando eles foram eleitos para o cargo de tribuno da plebe, esse cargo, como eu mencionei na última aula, não tinha só o poder do veto, já tinha o poder de propor leis, legal? E o primeiro que foi eleito foi o cara que a gente viu o texto, o seu discurso, o Tibério Graco. Tibério Graco, em 133 a.C., é eleito tribuno da plebe e tentando, dentre outras medidas, apaziguar o descontentamento da plebe e conceder maiores direitos a essa plebe, né, ele propõe o seguinte: a lex agrariae, em latim a lei agrária, que vai estabelecer uma proposta na qual todas as terras conquistadas, as ager públicos, as terras públicas, né, os patrícios ou qualquer indivíduo poderia ter um teto, poderia ter um limite de propriedade nessas terras, que seria 125 hectares. Um hectare seria 10 mil metros quadrados. É muita terra, né? Se o cara tivesse mais de 125 hectares, essa terra excedente seria tomada pelo governo republicano e distribuída para a plebe. Ora, o que o Tibério Graco estava propondo, portanto? Uma reforma agrária, né? Mas, como eu coloquei aqui, ela foi ineficaz. Por quê, meu camarada? Pense comigo. Quem que não gostou nada da reforma do Tibério Graco? Não foram os plebeus que seriam atendidos, mas foram quem? Os patrícios, que perderiam seus privilégios. E aí, guarde bem que eu vou falar, toda época na história humana, grupos ou indivíduos que propuseram a reforma agrária sempre sofreram ataques, sempre foram perseguidos, porque mexeram com a base da aristocracia de qualquer sociedade. A aristocracia rural, a elite da terra, com muito poder político e com privilégios que eles imaginavam que eram direitos. O resultado, o Tibério Graco, ele acaba sendo perseguido por senadores, por clientes e também por seus escravos, os escravos desses caras, que vão cercar o Tibério Graco e mais de 300 de seus seguidores lá num dos montes sagrados, o Capitolino, onde ficava o Capitólio, um importante prédio público de Roma. E ali eles foram mortos violentamente, foram mortos sem sequer, pelos registros que nós temos, usar nenhum tipo de objeto cortante. Não teve espada, foi pancada, soco, paulada e pedrada. Tibério e 300 dos seus seguidores foram mortos. E a reforma agrária não deu certo em Roma, legal? Mas anos mais tarde, seu irmão mais novo tinha sido eleito também para o cargo de tribuno da plebe, Caio Graco. O que o Caio Graco faz? Ele tenta realizar novamente a lex agrária do irmão Tibério e vai além. Ele vai propor a lei frumental, frumente, em latim, trigo. Ele vai propor o seguinte: para tentar apaziguar
e melhorar a condição de vida da plebe romana, ele propunha essa lei frumentária que iria distribuir trigo ou gratuitamente ou preços muito abaixo do mercado para a plebe faminta das urbes romanas, certo? Ora, isso é muito interessante que vira e mexe a galera tem essa discussão, isso é populismo, né? Se você vai perceber, até mais adiante, na fase imperial, você vai ter a política do pão e circo, que aí é a manipulação. Mas aqui ele estava tentando dar alimento, né, comida para a população paupérrima das urbes romanas. E muitas vezes na história, como no passado e no presente, quem reclama disso é quem tem comida no prato, né? Para quem não tem comida no prato é muito fácil, para quem não tem comida no prato é muito difícil viver. Para quem tem, falar isso aí é assistencialismo, isso aí tem que ensinar tem que ensinar a pescar ao invés de dar o peixe. Mas como você vai ensinar a pescar um cara que quebraram a vara dele, roubaram o barco dele e não deixa ele pescar no rio? Não dá, né, meu camarada? Então, nesse caso, ele fez essa proposta. O que acontece? O mesmo destino trágico do seu irmão. As propostas de Caio Graco foram rechaçadas pela elite patrícia, ele e seus seguidores são perseguidos, ele foge novamente para um outro dos montes sagrados em Roma, e quando ele estava cercado pelos seus inimigos, ele pede para que um dos seus escravos o matasse, e depois esse escravo comete suicídio. Então os irmãos Graco foram importantíssimos, porque tentaram mexer na base dos privilégios da sociedade romana, propondo uma lei agrária, ou uma lei da reforma agrária, e a distribuição de alimentos, principalmente o trigo, a preços mais baixos, ou principalmente gratuitamente para a plebe das urbes romanas. E não conseguiram ter suas medidas implementadas. Legal? Obviamente que a proposta do Caio Graco vai ser resgatada mais adiante com outros interesses, já na fase do Império. Bom, aí o que a gente observa? Esse tipo de crise da República Romana, essa degradação, foi ressaltada por um cara como Cícero. Cícero era um homem novo, extremamente erudito, um senador de Roma, um filósofo. No direito se estuda muito as ideias de Cícero, legal, porque um dos legados romanos é o direito, né? E ele tem vários discursos do Senado que foram registrados e chegaram até os nossos dias. E aqui eu trouxe um para vocês que expressa a degradação dos valores e dos poderes republicanos em Roma. Leiam. Se Roma existe, é por seus homens e seus hábitos. Sem nossas instituições antigas, sem nossas tradições venerandas, sem nossos singulares heróis, teria sido impossível aos mais ilustres cidadãos fundar e manter durante tão longo tempo a nossa república. Mas é aí que o Cícero é sagaz. São justamente os valores, as instituições tradicionais que começam a desmoronar na República Romana, abrindo espaço para o quê? Um agravamento da crise a partir do século I a.C. E esse agravamento da crise da República Romana levou a um contexto que até os grupos mais subalternos na estrutura romana, os escravizados, se levantassem contra o poder romano. E aí a mais famosa de todas as revoltas de escravos em Roma, vocês conhecem muito bem, que ocorre na região de Capua, liderada por um ex-gladiador e também escravo, Espartacus, que foge ali de Capua com 70 gladiadores, vai para a região próxima ao Monte Vesúvio durante 2 anos, conseguiu reunir mais de 80 mil pessoas. Sua grande maioria ex-gladiadores e pessoas escravizadas, mas também plebeus empobrecidos, que ali lutavam por sua liberdade, né? E a revolta de Espartacus, ela conseguiu durante 2 anos impor humilhantes derrotas às legiões romanas que eram enviadas para acabar com ela, né? Até que um general romano chamado Licínio Crasso, ele é incumbido de ir e acabar com a revolta de Espartacus. Vai e faz isso. E fez de mais 6.000 escravos, inclusive o Espartacus prisioneiro. E para demonstrar o que aconteceu com os rebeldes políticos em Roma, ele mandou crucificar 6.000 seguidores de Espartacus e o próprio Espartacus na Via Ápia, que ligava a região até Roma. 6.000 escravos e gladiadores foram crucificados na Via Ápia a mando de Crasso. Por quê? Obviamente que eu nem preciso dizer quem é o cara mais famoso que foi crucificado na história, né? Mas é importante salientar que a crucificação não era uma exclusividade trágica de punição concedida ou imposta a Jesus Cristo. Antes disso, bem antes dos romanos,
crucificavam os líderes de revoltas políticas. Se Jesus foi crucificado, para além de toda a questão religiosa, aos olhares do Império Romano, ele foi um rebelde, ele foi um líder revolucionário, politicamente falando, que mereceu, segundo os romanos, obviamente, a punição da crucificação. Beleza? Isso é muito importante. Aí fica uma dica de um filme, um clássico do cinema mundial, Spartacus, que foi interpretado pelo grande ator Kirk Douglas, um dos mais emblemáticos tipos de atuação na história do cinema. É um épico belíssimo que aí nessa quarentena passou nas madrugadas da noite aí, eu pude assistir mais uma vez. Eu acho que eu já assisti umas 10 vezes esse filme, é belíssimo e fica uma dica para vocês, beleza? Bom, e aí o que acontece? Agravamento da crise. Se temos agravamento da crise na República Romana, qual era uma alçada do poder do Senado em momentos de crise? Eleger ditadores, certo? E aí nós vamos ter a atuação de ditadores em Roma. E a partir desse momento da crise romana que nós vamos observar uma militarização da República Romana. Isto é, generais, militares vão protagonizar a liderança política na crise da República Romana. Legal? E aqui eu quero destacar dois em especial. O primeiro, Mário, e depois Sila. Eles foram ditadores sucessivamente, que eles conseguiram romper com aquela proibição de ter o cargo de ditador sendo renovado. Então isso já era um momento até extraordinário para a República e o cargo de ditador, que até então era só para 6 meses, e eles manipulavam a população no interesse de se perpetuarem no poder, né? Mas de formas diferentes. O Mário, o primeiro a tomar o cargo aqui de ditador na crise romana, era um general de origem plebeia, né, que conseguiu, na verdade, ser um homem novo e ascendeu. E aí o que ele faz? Uma vez no cargo de ditador, ele toma medidas de caráter popular para atender a plebe. Ele vai construir obras públicas, ele vai realizar uma distribuição de terras, mas eu quero destacar com vocês, é o Mário que vai profissionalizar o exército romano. Como? Ele vai instituir um pagamento, né, um soldo, pagamento de soldado, para os soldados quando lutassem por Roma. Isso foi muito importante, isso atendeu às reivindicações da plebe, porque muitos plebeus lutavam como soldados, mesmo que não morressem, quando retornassem para suas casas, voltavam de mãos vazias, eles não tinham uma renda, e é aí que é instituído pelo Mário. O César, como a gente vai ver mais adiante, ele vai oficializar isso, né? Tanto que esse nome de pagamento que a gente chama até hoje é chamado de salário. Sabe por quê? Salário? Que parte do que era pago ali na remuneração dos soldados era pago em quilos de sal. O sal era uma iguaria muito valiosa no mundo antigo, principalmente para preservar alimentos como a carne, né, salgando-a. E como ele era caro, parte do pagamento era feita em quilos de sal. Daí porque o nome salário. Legal? Mas o Mário ele é destituído pela elite patrícia, que leva um dos seus membros ao cargo de ditador, Sila. O Sila anulou a maior parte das reformas de Mário, e ao contrário de Mário, que manipulava o poder para pessoalmente controlar-se, manipulava a elite plebeia para ter um apoio popular e se perpetuar no poder, o Sila faz o contrário. Ele manipula a elite patrícia para também se perpetuar no poder. Então o Mário era baseado nas camadas populares, enquanto que o Sila era na elite patrícia, mas ambos tinham essa mesma postura. Depois das ditaduras de Mário e Sila, nós vamos observar que a crise se agravou, e aí são eleitos 3 cônsules para o cargo de cônsul, obviamente, da República Romana. E esses 3 caras eram generais romanos. Como eram 3 cônsules agora ao invés de 2, qual é o nome disso? Triunvirato. Então nós vamos observar a formação do primeiro triunvirato na crise da República Romana. E esse primeiro triunvirato, pessoal, foi constituído por quem? Como eu mencionei, é um período de militarização da política durante a crise romana. Eram generais, certo? Crasso, Pompeu e César. E olha que interessante, tá? O Crasso foi aquele general romano que sufocou, derrotou a revolta de Espartacus, beleza? O Pompeu, ele era um patrício fiel à elite e que conseguiu, em certa medida, digamos, sufocar uma outra revolta na Espanha, de um cara chamado Sertório, que era, digamos, um seguidor do Mário, legal? Então também outra façanha militar. E o outro era o César, ou Júlio César, general
romano que foi responsável por uma façanha. O César conquistou a Gália. Gália, no mundo antigo, é a atual região da França, legal? E os gauleses tinham resistido durante séculos às investidas dos romanos de conquistar o seu território. Quem consegue vencer os gauleses foi César. E ele vai ter muito prestígio, muito poder, muita fama devido a isso, legal? E olha que interessante, para quem gosta de história em quadrinhos ou desenho, né? Aí você vai lembrar das aventuras de Asterix e Obelix. Porque Asterix e Obelix eram os gauleses. E em vários dos episódios, quais são os inimigos dos gauleses? César e os romanos, legal? Então esse é o contexto e essa curiosidade. Bom, o que vai acontecer? Quando tem o triunvirato, eles dividem, no primeiro momento, os domínios republicanos, territorialmente falando, entre si. Só que, passado um tempo, alguns anos, o Crasso ele foi lutar lá nos limites do antigo Império Persa, que estavam esses limites sobre o domínio de um povo chamado Parto. O Império Parto ele resistiu sempre às conquistas dos romanos. E durante uma batalha, o Crasso comete um erro e isso lhe custa a morte. Ou melhor, isso lhe custa a vida, desculpa, né? Ele morre, daí que vem a ideia do erro crasso. E aí o poder ficou entre quem? Entre Pompeu e Júlio César, certo? E tinha uma questão interessante. Para evitar golpes de Estado, a República Romana não permitia que militares entrassem com as suas legiões na capital. Tá? E tinha um problema, não podia que os generais entrassem com as suas legiões, mas os generais poderiam entrar. O César ficava lá na Gália, enquanto que o Pompeu ficava em Roma. E aí o Pompeu conseguiu, manipulando o Senado, porque ele era um membro da elite patrícia, que o Senado desse mais poderes a Pompeu e destituísse o César do cargo de comandante em chefe de suas tropas na Gália. Isso foi a gota d'água, porque o que ele estava querendo, Pompeu? Concentrar o poder em suas mãos e desconsiderar o César. Aí o César falou, beleza, você me destituiu do poder aqui na Gália? Ótimo, então você vai ver minha fúria, você vai ver o meu poder. E o César sabia que tinha um grande apoio popular. César parte com suas legiões da Gália em direção a Roma. E aí tem uma expressão famosa. Quando ele cruzou o rio Rubicão, que era o limite da sua província, a Gália, para a Península Itálica, ele teria dito a famosa frase em latim, Delay et just, a sorte está lançada. O que isso quer dizer? Na história, quando a gente usa o termo cruzou o Rubicão, quer dizer que não tem mais volta. Ele tomou uma medida que não teria mais volta. Ele invade, digamos, a Península Itálica com suas tropas em direção a Roma. Pompeu, imaginando que poderia enfrentar César no primeiro momento, quando soube que por onde César passava com suas legiões, mais soldados se aliavam a César, pega suas coisas e pum, foge de Roma. César vai ao percalço de Pompeu, o derrota numa batalha próximo ali da Grécia, né? Mas Pompeu consegue se safar e vai para onde? Vai para o Egito. Lá no Egito, galera, olha que interessante, tinha um faraó chamado Ptolomeu, né? E esse faraó, que era tataraneto do Ptolomeu lá, do general de Alexandre Magno, que criou a última dinastia do Egito, a dinastia ptolomaica, esse faraó ele tinha uma irmã, a princesa Cleópatra, a Cleo, né? E a Cleópatra estava disputando poder com ele. Quando Pompeu foi para lá, o Ptolomeu, tentando ganhar apoio de César, consegue mandar assassinar o Pompeu a mando de César. Ele ganha força. Só que o César vai ao Egito. E quando César vai ao Egito, ao invés de ele apoiar o faraó, o Ptolomeu, ele apoia quem? A irmã dele, a Cleo. E entre ela e o César vai surgir um dos maiores romances da história antiga, né? Tanto que isso vai lhe render até um filho, Cesarion. Então o César ele vai, apoia a Cleópatra, derruba o irmão dela do trono e coloca a Cleo no trono de rainha do Egito, como sendo aliada dos romanos, legal? O César, ao fazer tudo isso, rapaziada, ele consegue agora o quê? Se tornar o grande líder romano. E depois eu vou falar mais detalhadamente entre Cleópatra e Roma, a Cleo, né? No caso, o que vai acontecer? O César, ele vai receber do Senado romano vários títulos. Ele vai receber o título de príncipes, primeiro cidadão de Roma. Isso vai render a ele a possibilidade de sempre andar com os trajes triunfais. O que isso quer dizer? Arco do Triunfo, o mais famoso Arco do Triunfo, você vai lembrar hoje na França, em Paris. Mas tem vários arcos do triunfo espalhados por várias cidades
da Europa e da Ásia e da África, quando os romanos dominaram. Por exemplo, em Roma você tem o Coliseu, você tem o Arco de Adriano e você tem o Arco de Constantino, lá no Fórum Romano, né? Toda vez que os romanos ganhavam uma importante batalha, ou melhor, uma importante guerra, os generais vitoriosos poderiam entrar triunfalmente em Roma. Então era uma festividade enorme, ele entrava com suas legiões, a galera lá, a plebe aplaudindo e tal, e eles usavam os trajes triunfais, uma túnica da cor púrpura e os trajes fazendo uma alusão ao grande imperador, ao grande deus dos romanos, Júpiter. O César, ele ganhou a possibilidade de sempre andar com os trajes triunfais. Além disso, ganhou o cargo de ditador vitalício em Roma, primeiro para 10 anos, depois renovado por mais 10 anos, então o cargo de ditador vitalício, o cargo de censor também vitalício, ou melhor, ditador perpétuo, censor vitalício. O que era isso? O cargo de censor permitia fazer aquele cadastramento de acordo com a renda e ver quem tinha possibilidade de ir ou não para o Senado. Então era uma forma de controle político, né? Além disso, ele também ganhou o cargo de imperator, não de imperador, imperator no sentido do quê? De ser comandante do exército. Mas ninguém sabe, digamos, ele não escondia de ninguém a sua vontade de tornar-se rei. E lembre-se que toda vez que isso surgisse em Roma, os caras lembravam do que o último rei romano fez, e isso não era nada palatável. E o César vai ter problemas quanto a isso. Mas o César tomou medidas importantes. Distribuiu terra para a plebe, limitou ali a quantidade de pessoas que poderiam receber trigo, porque ele vai começar a distribuir trigo, né? Além disso também, um dado importante, o César, ele reformou o calendário, né? O calendário aí ganha um mês de César, ou de Júlio César, Júlio, né? E o calendário juliano vai vigorar até por volta do século, até meados da Idade Média, na verdade, século XIII. E outro dado interessante, pessoal, sabe qual foi? O César, com todas essas medidas, ele era aclamado pela plebe, pelas suas façanhas, ele poderia ter a sua estátua nos templos, sendo louvado como se fosse um deus, e também ter um busto nas casas, nos lares dos cidadãos romanos, que até então só as divindades poderiam. Ele ganhou muito poder, ganhou muita fama, muito prestígio, legal? Mas antes de a gente falar da derrocada de César, vamos falar da Cléo e de Roma. A Cleópatra, meus caros, ela teve um papel muito importante neste período, sabe por quê? Além de ter se tornado a rainha do Egito com o apoio de César, ela e Júlio César tiveram um romance, um dos mais famosos da história, e como nós sabemos, isso gerou um filho, Cesarion, né? Além disso, a Cléo, depois que o César morre, como a gente vai ver, ela veio se namorar com o melhor amigo do César, um general romano, poderosíssimo, e um cara que vai formar o segundo triunvirato, seu nome Marco Antônio. Então é por isso que a gente usa numa anedota na história. Se a Cleópatra tivesse o nariz 2 centímetros maior, se por alguma razão ela não tivesse despertado o amor dos dois homens mais poderosos do seu tempo, a história daquele momento poderia ter sido outra, né? Porque ela foi e teve um protagonismo central, portanto, nos rumos do que vai ocorrer a partir de agora, beleza? Bom, mas como eu mencionei, o César, ele conseguiu ter tanta força, tanto poder, que o seu busto, a sua estátua, né, poderiam estar nos lares, nos templos, e ele começou a ser acusado de tentar se tornar rei de Roma. Tanto que o Marco Antônio, esse cara que eu falei agora, num grande manifestação, ele concedeu um diadema de rei a César, um símbolo, né? O burbúrio ali, os murmúrios foram tantos que o César negou, só que aí já era tarde. Os adversários de César, dizendo que ele queria transformar o Egito na sede de Roma, porque ele ficava mais no Egito que em Roma, lá com a Cléo, porque ele queria se tornar rei, concentrando o poder em suas mãos. O que eles fizeram? Se organizaram e fizeram uma grande conspiração, na qual assassinaram César em 15 de março de 44 a.C. César é convocado por uma sessão do Senado e quando chega, mais de 50 punhaladas levam ele à morte. Dentre os conspiradores, 2 senadores, Brutus e Cássio. Né? Brutus era filho adotivo de César. Daí porque quando ele viu lá sendo golpeado, você pode ver aqui nos famosos quadros da morte de César, sendo golpeado pelos senadores, viu seu filho adotivo, no meio deles teria dito, até tu, Brutus, com uma ultrapassagem famosa. Isso faz com que César, ao ser assassinado em pleno Senado romano, né, demonstrasse como os romanos tratariam quem tivesse a ideia de se tornar rei de Roma. Contudo, um ponto importante,
a ideia e a imagem de César vai pairar sobre toda a história de Roma. Tanto que os futuros imperadores romanos serão chamados como Césares, certo? Então isso é muito importante para a gente. E também a ideia, a imagem, o poder de César será tão grande, que a crise continua na República Romana, que vamos entender, para finalizar nossa aula, a formação do segundo triunvirato. E nesse segundo triunvirato a gente vai observar o quê? Nós observaremos que no segundo triunvirato os membros eram ligados todos a César, direto e indiretamente. Primeiro, Marco Antônio, general e o melhor amigo de César. Segundo, Lépido, um patrício que bancou as guerras de César, porque ele era um rico banqueiro, um homem novo, durante as conquistas da Gália. E o sobrinho de César, Caio Otávio. Então aqui, o general do exército Marco Antônio, no caso, o Lépido, que era um defensor da elite e que tinha financiado as campanhas militares de César, e o Caio Otávio, que era sobrinho de César. Quando se formou esse segundo triunvirato, logo no início, o que acontece? O Marco Antônio e o Otávio desconsideraram o Lépido, que não tinha tanta força, não tinha tanto poder, né? E eles acabam dividindo os limites da República Romana entre si. O Marco Antônio fica com as terras do Oriente, cuja sede é o Egito, por isso que vai ter um namoro lá com a Cleo, enquanto que o Otávio fica em Roma com as terras ocidentais, certo? Não vai demorar muito para que novamente a disputa pelo poder em Roma surgisse. E o Otávio, que estava em Roma, conseguiu ter apoio do Senado e conseguiu ter apoio, portanto, da elite romana. E ele vai acusar Marco Antônio de algumas acusações que o próprio César havia sofrido, de tentar transformar o Egito na sede do poder republicano romano, porque ele ficava lá com a Cleo, né? E aí o que acontece, rapaziada? Isso vai levar a uma guerra entre Antônio e Otávio. Nessa guerra, a sorte foi selada na Batalha do Actium, quando as tropas de Antônio e Cleópatra são derrotadas pelas tropas de Otávio. O Antônio e a Cleópatra fogem para o Egito, são perseguidos pelas tropas de Antônio, pelas tropas de Otávio, e estando lá, quando eles percebem que vão ser derrotados, eles cometem suicídio. Né? E aí, o Otávio toma o Egito agora como uma província subordinada a Roma, não como uma mera aliada até então, e vai conquistar celeiros abarrotados de trigo. O Otávio já tinha apoio do Senado, já tinha apoio do exército. Faltava ganhar o apoio de quem? Da plebe romana. É aí que quando ele retornou para Roma, por onde ele passava com a sua comitiva, ele ia distribuindo trigo. E isso, quando ele entrou em Roma, fez mais ainda. A plebe vai ovacioná-lo, certo? É aí que o Otávio, entre 30 a 27 a.C., ele vai receber vários títulos do Senado romano. Príncipes, primeiro cidadão de Roma, né? Sumo Pontífex, o líder supremo da religião romana, Imperator, comandante em chefe do próprio exército, até que em 27 a.C., o Senado concedeu a Otávio um título que até então era destinado apenas aos deuses, certo? O título de Augustus. Tanto que a partir de agora nós não vamos chamá-lo mais de Caio Otávio ou só Otávio, nós vamos chamar como de Augusto. E aí, essa medida, que é o título de Augusto concedido pelo Senado a Otávio, que agora passa a se chamar Augusto, encerra a República Romana e dá início à última fase da Roma Antiga, o famoso Império. Aqui a gente tem uma das famosas estátuas de Augusto, o Otávio Augusto, e os limites agora dos domínios romanos na sua fase imperial inicial. E na nossa próxima aula a gente volta para falar do Império Romano, da cultura romana, e se der tempo eu já falo também do Império Romano do Oriente, que é o Império Bizantino, mas já entrando no período medieval. Ou seja, a próxima aula a gente encerra essa parte longa da Antiguidade e vamos começar o período medieval. Legal? Lembrando, a fase imperial ela é dividida em dois momentos. O Alto Império, que é o apogeu, entre o século I ao século III a.C., e depois o Baixo Império, que é a decadência, do século III até o século V, quando o Império Romano do Ocidente se esfacela. E essas divisões entre o Império Romano do Ocidente e Oriente, o governo de Otávio e todas as causas da decadência do Império Romano ficarão como assuntos para a nossa próxima aula, beleza? Paramos por aqui, aquele abraço e até mais, rapaziada!